Olha aí, né, pessoal, essa declaração do senhor Eduardo Sterblich, sei lá como é que pronuncia isso aqui, o Fred Mercury prateado lá do Pânico, né? Certamente você se lembra dele, fez muito sucesso naquela época lá, um cara que sabe ser engraçado, sabe ser divertido e tudo mais, porém agora que o cara está se juntando a esse pessoal progressista, lacrador lá do Leblon, do Projac e tudo mais, trabalhando aqui com a Globo e etc., parece que ele mudou totalmente a sua imagem aí, e agora ele classifica as coisas que ele fez lá no Pânico, aquelas sketches de humor, aquela coisa improvisada, meio subversiva, que era o charme do programa no final das contas, ele classifica isso como crimes, né? Olha que coisa, como é que o mundo gira, não é? É só o cara se tornar um global, parece que ele acaba tendo suas bolas cortadas, essa é a grande verdade. Vamos dar uma olhada nessa história, então. Será que o senhor Eduardo Sterblich, o Fred Mercury prateado, será que ele perdeu a sua graça agora que ele se juntou à Globo? Vamos dar uma olhada aqui no que ele fala a esse respeito. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, de fato, ele fez um monte de personagens engraçados lá no Pânico na TV. Se você assistiu o programa, certamente você vai se lembrar de vários personagens icônicos e tudo mais. E eles tinham essa pegada meio subversiva, aquela coisa meio trash, meio improvisada, sem um roteiro muito afiado, né? Uma coisa mais de momento ali, mais do timing cômico. E fez muito sucesso, de fato. O pessoal gostava bastante. O pessoal imitava os personagens dele e tudo mais aí. Realmente o senhor Eduardo Sterblich tinha realmente um grande posicionamento público, o pessoal gostava muito dele. Depois ele deu uma sumida, é claro, mas aparece de vez em quando e é um rosto muito reconhecível. Agora, porém, parece que ele está querendo desdizer tudo que ele fez de bom no passado, né? Porque as melhores coisas da carreira dele aconteceram no Pânico, essa é a grande verdade. Aí o cara parece que quer desdizer isso então. Essa reportagem aqui é uma entrevista que ele concedeu para o pessoal da Veja, né? O site veja.abril aqui, tem isso até em vídeo do YouTube, se você quiser assistir isso aqui depois, esse puro suco da lacração do Projac, né? Mas eu vou para o ponto principal. Aqui ele está falando da peça que ele vai protagonizar, né? Que é o Beetlejuice. Acredito que tem a ver com o filme, né? Eu não sei se o filme vem da peça ou se a peça veio do filme, aquele Os Fantasmas se Divertem com o Michael Keaton, né? Um grande clássico ali da Sessão da Tarde e tudo mais. Porém, ele fala aqui de um monte de coisas, inclusive a questão aqui que ele é amigo do Sérgio Cabral, né? Achei de muito mau gosto esse comentário dele aqui particularmente. Tem um contexto aqui e tudo mais, mas enfim, não vem ao caso, depois você lê aqui ou você assiste o vídeo dele para saber do que se trata. Mas agora vamos falar da questão da época do Pânico, né? Olha o que ele diz aqui a esse respeito. Eu tenho vergonha dos crimes que provavelmente cometi ali dentro. Que crime que ele cometeu, cara? Será que ele correu o risco de ser preso em algum momento ali pelos papéis que ele desempenhou ali dentro do programa Pânico? Acho que o cara lá, o impostor, tinha muito mais risco de ser preso do que qualquer outro ali, porque afinal de contas estavam todos fazendo humor, né? Quem que vai se ofender com humor? Naquela época o pessoal levava as coisas mais na brincadeira mesmo. Hoje em dia qualquer coisa é motivo para ofensa e processo judicial, né? Então ele segue dizendo: era um outro mundo, tenho vergonha da minha ignorância artística. Particularmente eu acho que hoje ele tem uma ignorância artística muito maior de acreditar que a arte tem que ser subserviente a questões políticas, a ideologias, a pautas progressistas e não ser uma arte livre, espontânea, que é feita para encontrar o seu espectador, aquele que vai consumir essa forma de arte, que é o que ele fazia no passado, né? Não se preocupava muito aí com regras pré-estabelecidas, com modelos, com métodos, simplesmente fazia coisas que as pessoas achavam engraçadas. E esse era o grande motivo, a grande chave do seu sucesso, né? Seguindo, eu era moleque, entrei no Pânico com 17 anos, não tinha nenhuma responsabilidade social do que representava, da minha responsabilidade enquanto artista. Aqui começa
aquela baboseira toda, aquela coisa assim, que não faz o menor sentido, né? Não tinha nenhuma responsabilidade social. Dane-se a responsabilidade social. Ninguém tem responsabilidade social. Para com isso. Não é isso que se espera de um humorista, que ele fique educando as pessoas. Não. Espera-se de um humorista que ele seja engraçado. Isso, o Fred Mercury prateado era engraçado, os outros personagens, pelo menos para um público ali específico que dava muita audiência para o Pânico e sempre deu, né, durante muito tempo. Mas aí ele parece estar muito deslumbrado com sua própria persona artística, né? Nossa, eu não tinha consciência da minha responsabilidade enquanto artista, do que representava, né? Então ele diz aqui, era muito mais egoísta, muito fascista nesse lugar, como uma pessoa jovem, né? Sempre tem que ter esse papo de fascista, né? Nossa, que sujeito fascista, né? O que ele faz? Ele é pintado de prateado e fica fazendo vozinha fina conversando com as pessoas. Realmente muito fascista esse cara, né? Ah não, piadas contra minorias, piadas que ofendem as pessoas e tudo mais. Faça-me o favor, senhor Fred Mercury prateado, né? Seguindo aqui. E fui aprendendo com a vida adulta, não só com o mundo mudando. Aí vem aqui, ó, piadas homofóbicas, racistas, misóginas, que a gente não percebia. Provavelmente porque não eram nada disso, eram piadas apenas, não tinham esses acréscimos aqui, né? Esses adjetivos que foram sendo colocados ao longo do tempo pelo pessoal da pauta progressista, que vê problema em tudo, caça pelo de ovo em qualquer coisa, né? Então eram simples piadas, não eram homofóbicas, não eram racistas, misóginas, um monte de gays que foram zoados pelo programa e se divertiram bastante, mulheres que se divertiram, mulheres que ganharam dinheiro com o programa também, ficaram famosas e tudo mais. Todo mundo gostava, no final das contas, todo mundo queria aparecer no Pânico, sendo alvo de piadas, porque realmente dava uma visibilidade muito grande. Mas o senhor Eduardo Stablish parece ter esquecido disso totalmente, né? Segue aqui. Eu não sei o que gerei de dor. Às vezes tem uma piada que ninguém nem lembra que fiz, mas que pode ter machucado alguém. Desculpa, né? Ninguém nem lembra disso aqui, provavelmente, né? Piadas, nada disso teve problema com o Pânico. Um ou outro caso, sim, tiveram algum atrito, mas pelo tempo que o programa ficou no ar e pelo grau de irreverência desse programa, realmente não dava para esperar que ele passasse incólume por todo esse tempo aí, sem ter algum tipo de processo judicial. Isso é até esperado, mas no geral, falar que eu gerei dor, machuquei pessoas, meu Deus, só desculpa, né? Como diz, aí ele coroa esse seu comentário sobre o Pânico aqui. A gente não está aqui para isso, mas sim para provocar, divertir, às vezes até mesmo insultar, mas sempre tudo no divino, no artístico. Qual que é a diferença disso aqui que ele falou pro que ele cometia antes, né? Já que ele trata como crime isso aí, né? Que ele cometia antes, ele usou aqui cometi crimes ali dentro do Pânico, né? Ele diz aqui, ó, estamos para provocar, até mesmo insultar. Mas caramba, o que é um insulto senão uma ofensa? Algo que vai aqui machucar uma pessoa, né? Porque vai gerar dor, porque o insulto tem essa prerrogativa de ser um insulto, um machucado, uma ofensa, uma agressão verbal a uma pessoa, que não tem problema nenhum, a pessoa continua vivendo a Silva depois disso aí. Então, olha só que chega a ser contraditório o que ele fala, mas a grande contradição aqui, não vou ler nada mais do que ele falou, porque uma entrevista grande dele tratando da peça dele de teatro, isso não nos interessa, o ponto aqui é a questão do Fred Mercury prateado, desmentindo tudo que ele fez de bom na carreira dele, e para mim essa é a grande contradição da história dele como um todo. Ele ter feito sucesso, ter se projetado, ter a sua carreira catapultada pelo Pânico, para depois falar, cuspir no prato que comeu e falar que não, absurdo que eu fiz, me arrependo daquilo lá, tenho vergonha daquilo, cometi tantos crimes, né? Machuquei pessoas e tudo mais. Qual é? Você sabia exatamente o que você estava fazendo e você gostava, todo mundo gostava, até quem era zoado no programa gostava do resultado final também. Realmente, assim, um posicionamento lamentável do Eduardo Stablish e deixa ele muito mais sem graça para mim. Essa é a grande verdade. Isso se aplica a muitos outros humoristas brasileiros que, de uma forma ou de outra, têm um talento, sim, são caras que sabem fazer humor, sabem fazer rir, mas que se bandearam para esse lado da lacração, desse lado mais Projac, mais Rede Globo, essa coisa do humor do bem, do humor limpinho, que não pode ofender ninguém, não pode atacar as minorias e tudo mais, e que perderam totalmente a graça nessa história. Pense no Fábio Porchat, por exemplo, né, que gostava de fazer aquele humor mais irreverente e tudo mais.
depois ficou falando aí, não, porque o humor lá do Léo Lins, isso não é humor, isso é ofensa, isso é errado. O próprio cara lá do Porta dos Fundos, aquele que tem a voz fina lá, também se bandeou para esse tipo de mentalidade aí. Agora o Fred Mercury prateado também tá fazendo coisas desse tipo. Marcelo Adnet, você lembra do Marcelo Adnet? Fez sketches sensacionais, particularmente eu gosto muito. Lá na época da MTV tinha o programa dele, um bom imitador, o cara fala bem de improviso e tudo mais, realmente muito talentoso. Aí vai pra Rede Globo, muda totalmente, perde a sua graça por completo e fica com essa coisa lacradora, mais preocupado muito mais em agradar a patota, aquela turminha pequena ali do Projac, do Leblon, esse pessoal progressista do Rio de Janeiro, de São Paulo e tudo mais ali. Então ele fica muito mais preocupado em agradar esse pessoal do que fazer humor, fazer as pessoas rir, que é o grande talento dele dessa história. Então realmente esse mundo progressista parece que ele suga o talento de todo mundo, a graça das pessoas, de forma que os humoristas se tornam pessoas chatas, sem sal, e aquele talento que eles possuíam parece desaparecer por completo. Eles ficam apenas lacrando, mas fazer humor, divertir as pessoas, arrancar risada das pessoas, parece que eles não conseguem fazer isso mais, né? Então, realmente, esse pessoal, esses humoristas que estão indo para o lado progressista dessa história, se bandeando para a Rede Globo, para o pessoal do Projac, para esse pessoal do Leblon e tudo mais, esses limpinhos aí, estão todos se tornando humoristas extremamente sem graças. E ao que parece aí realmente, né, o senhor Eduardo Sterblich, não sei dizer não sei como pronuncia, o eterno Fred Mercury prateado, está seguindo esse mesmo caminho. É uma grande pena, realmente ele é um cara muito talentoso. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.